Esse maluco matava e decorava sua casa com os restos mortais de suas vítimas. Assista até o final e você saberá tudo sobre o caso de Edward Theodore Gain. Edward Theodore Gain nasceu em 27 de agosto de 1906, nos Estados Unidos. Ainda na infância, mudou-se com a sua família para uma fazenda isolada, a cerca de 190 quilômetros da sua cidade natal. Augusta, a mãe, era uma religiosa e pregava para seus filhos que o mundo era um lugar corrompido, por isso ela não deixava que eles se aproximassem de ninguém, principalmente de mulheres, que todas as mulheres eram naturalmente prostitutas, com excesso dela mesma. A morte de seu irmão fez com que Ed se tornasse ainda mais próximo da mãe, que já era super protetora por natureza. Pouco tempo depois, Augusta faleceu e deixou seu filho desolado, o que levou Ed a ter comportamentos cada vez mais estranhos. Nessa época, ele passou a se interessar por revistas sobre experimento na anatomia feminina e cultos à morte. Ed passou a acumular pedaços de pele, órgãos e partes de corpos em sua casa. O que todas essas mulheres tinham em comum era a semelhança com a sua mãe. Em dezembro de 1954, Mary Hogan desapareceu e no seu local de trabalho foi encontrado sangue, o que sugeria um crime. Ed a havia assassinado um dia antes e levado seu corpo para a fazenda. Chegando lá, ele tirou toda a pele de Hogan e utilizou parte do seu corpo para confeccionar objetos domésticos. Em novembro de 1957, Bernice, mãe do vice-xerife local e dona de uma loja de ferragens, também desapareceu. Então aí começaram as investigações. Encontraram o último recibo emitido por Bernice, um galão de anticongelante para Ed Gain. Isso foi o suficiente para que ele saísse em busca do suspeito. Ed foi encontrado em uma mercearia e, ao ser questionado pela polícia, acabou confessando, de forma não intencional, que havia matado Bernice. Ao chegar à casa de Ed, os policiais se depararam com uma cena macabra. O corpo de Bernice havia sido decapitado e estava pendurado pelos pés, com uma barra nos tornozelos e as mãos amarradas. Esse foi só o começo do pesadelo que viria a ser descoberto na sua casa. Ed não cuidava da casa e ela estava uma confusão de sujeira, poeira, ferramentas e parte de corpos conservados. Apenas o quarto de Augusta estava limpo e, segundo relatos, encontrava-se impecável. Alguns ossos e crânios foram transformados em utensílios domésticos. Cadeiras foram forradas com pele humana e outras partes de corpos estavam sendo usadas como objetos do dia a dia, como um cinto e uma calça feita de pele. O primeiro julgamento de Ed terminou em 21 de novembro de 1957 e ele se declarou inocente por insanidade, sendo levado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde permaneceu por 11 anos. Em 7 de novembro de 1966, Ed foi novamente levado ao julgamento, após a equipe do hospital considerá-lo mentalmente estável. Sob juramento, um psiquiatra falou a favor de Ed, dizendo que o assassinato de Bernice poderia não ter sido intencional. Ed alegou que a arma disparou enquanto ele a manuseava na loja de ferragem e que ele não se lembrava o que tinha acontecido depois. E ele foi levado novamente para o hospital, onde permaneceu até sua morte em 26 de julho de 1984. Esse caso foi inspiração para 3 filmes, sendo eles Psicose. Os psiquiatras do centro em que Ed estava internado passaram a analisar a ação do serial killer, levantando a hipótese de que ele teria feito isso no intuito de fingir que era sua mãe, que havia falecido na época. E no filme, o personagem tem uma crise psicótica por anos, se vestindo como a sua mãe, agindo como ela e, ainda pior, preservando o corpo dela no porão da casa. Segundo filme, O Massacre da Serra Elétrica. No filme, há referências ao serial killer, como o uso de máscaras feitas de pele pelos personagens, lugares da casa decorados com parte do corpo humano e o possível canibalismo. O terceiro filme é O Silêncio dos Inocentes, inspirado em 4 serial killers, sendo um deles o Ed Gein.